Antes de falar de alguns problemas pontuais do processo eletrônico e de uma forma muito específica com a Defensoria Pública, e já vou adiantar que não com a instituição Defensoria Pública, mas com o destinatário final de tudo isso que nós estamos discutindo, que é o jurisdicionado, seja do advogado particular, seja o assistido da Defensoria Pública. Então toda essa mudança, toda essa revolução só tem sentido se o resultado final, para aquele que precisa do nosso conhecimento, para aquele que precisa do nosso trabalho for melhor. Antes de pontuar essas dificuldades, e que na Defensoria Pública, por conta de quem nós atendemos, e eu venho insistindo em algum tempo, que a maior pobreza do nosso povo já não é mais a pobreza material, é de oportunidade, é de educação, é de conhecimento. O colega promotor acabou, no finalzinho da palestra, falando da qualidade dos documentos. Aí vou eu atender alguém que precisa, talvez, de uma separação, de litigação de paternidade, e os seus documentos estão lá paçocados, e essa é a palavra, numa sacolinha de supermercado, né? Com aquele churume amarelozinho. Como é que eu garanto a qualidade desses documentos? Então, a minha preocupação muito específica, pessoal, enquanto cidadão, enquanto defensor público, é que algo muito bom, mais uma vez e de novo no nosso país, deixe muita gente fora. E isso nós não podemos permitir de forma nenhuma. Que nós estamos vivendo uma grande revolução na vida é verdade. E para nós no direito, talvez ela seja mais gritante ainda, né? Está aí a mediação. E aqueles da minha época, também saí da faculdade em 93, nós aprendemos a brigar. Me lembro quando começaram as audiências de conciliação, né, às vezes o juiz tinha que nomear alguém para acompanhar a pessoa, o acordo pronto. O outro advogado chegava: não, eu não fui treinado para conciliar, eu não posso transigir com o interesse da pessoa. O acordo estava pronto, era para homologar. E hoje a gente vê que talvez a briga, né? Nós estamos e fomos sim acostumados com o processo físico, a gente reclama, mas a gente parece que gosta de encostar a barriga lá no balcão de fora, da secretaria, né? E estamos vivendo uma outra revolução, está chegando o processo eletrônico, que é também uma mudança de linguagem, né? Se a gente for conversar com um adolescente mesmo, desse que só conversa, né, WhatsApp, Facebook, com os desenhinhos, que eu nem sei o nome daquele negócio também, não sou muito bom nisso. Foi? Esses ali, eu não sei falar, né? A gente não consegue travar uma conversa com o pessoal. Peraí, o que está acontecendo aqui? Mas nós temos que nos adequar. E essa é a grande virtude do ser humano. E é por isso que nós, enquanto espécie, existimos até hoje. Então, é inevitável o processo eletrônico, também acho que é. E acredito até que ele traga mais benefícios do que malefícios. Mas não podemos, como bem disse o promotor, aceitar cegamente que tudo aquilo que é novo é melhor, ou que tudo aquilo que é novo é sempre bom. Então, o que é que está acontecendo? Por que é que está acontecendo? E como é que vai acontecer? Nós temos uma lei de 2006, que foi regulamentada por uma portaria do CNJ de 2013, e o nosso Código de Processo Civil de 2015. Será que alguém lembrou de avisar isso para o sistema? Quantas vezes e em que situações o sistema ou as necessidades da internet são contrárias àquilo que está na lei? O que é que tem que se adequar aqui? A lei ao sistema, o sistema. E não estou nem dizendo que sempre a lei esteja certa. Talvez ter que se adequar ao sistema seja uma forma de melhorarmos algumas de nossas leis. Mas esse diálogo, né, desse conhecimento do que é, como nasceu, como funciona a internet, como bem disse meu colega de mesa, esse diálogo não aconteceu. Teve-se uma boa ideia. E o Brasil, o brasileiro, por incrível que pareça,
é absolutamente competente em estragar as boas ideias. Uma excelente ideia que resolve um monte de problema de espaço, resolve um monte de problema de gasto com papel, resolve uma série de problemas de tempo, de locomoção, sem dúvida. Mas essa falta de sintonia, para que a coisa já comece funcionando, a qualidade da internet, um dos problemas que meus colegas defensores relataram é travamento. Tenta passar documento, não consegue, trava. A qualidade da nossa internet está pronta para o volume de serviço que nós temos? Pensando no Brasil como um todo, vamos diminuir o nosso pensamento pensando no estado de Minas Gerais como um todo? Então, me parece que uma das coisas que faltou para que esse algo bom, que está chegando, que em breve vai ser a realidade em tudo, para que ele já começasse a funcionar de uma forma mais adequada. E é lógico, a gente sempre tem medo do que é diferente, medo do que é novo. O medo nem sempre é ruim. Ele não pode impedir que a gente avance, ele não pode impedir que a gente faça o que tem que ser feito. Mas ele deve servir pelo menos de parâmetro de indagações, para que nós possamos fazer os questionamentos que são adequados, para que nós possamos fazer os questionamentos que são devidos, para que o que vem seja realmente bom para quem precisa. É lógico que qualquer mudança no processo tem que atender também os nossos interesses, nós que trabalhamos com os processos, nós que litigamos, nós que ajuizamos as ações, o Ministério Público muitas vezes ajuiza as ações, quando atua como fiscal da lei, e isso estoura, e a palavra é essa, lá no judiciário. E a quantidade é realmente algo, sem comentários. Então, racionalizar isso é extremamente necessário. Já passou da hora, inclusive, da gente conseguir racionalizar. Mas, pegando o começo de minha fala, toda e qualquer mudança nesse sentido só tem eficiência e só tem razão de ser se o resultado final, a decisão rápida, a decisão correta ou a melhor decisão possível, e talvez essa melhor decisão possível, dependendo do caso envolvido, não tenha como ser tão rápida assim, chegue a quem precisa. Não adianta o processo ficar bom para cada um de nós. Eu fico mais cômodo no meu escritório, no meu gabinete, na minha casa, mas o cidadão, o assistido, o jurisdicionado, que uma hora podemos ser nós mesmos. A gente está aqui tratando desses assuntos enquanto profissionais, mas enquanto a gente precisa disso, ele é que precisa ter o resultado final. E de novo eu vou retomar a palestra da manhã. Desde 1988 nós falamos em dignidade da pessoa humana, e nós ainda falhamos em levar o mínimo dessa dignidade para um grande número de pessoas. Em 1995 nós tivemos as mini-reformas do Código de Processo Civil. Desde quando eu estudo direito eu vejo reformas, mini-reformas, debates, para que nós tenhamos decisões mais rápidas e mais efetivas. E nós continuamos debatendo, e continuamos com processos lentos, com quantidade de processos. Então, talvez a gente precise realmente ter um pouco mais de efetividade nesse primeiro debate, para que quando as decisões sejam tomadas, elas sejam tomadas de modo adequado e realmente efetivos, que realmente funcionem. É lógico que isso traz para nós profissionais uma necessidade de aprendizado. E aqui faço a minha culpa com o meu colega promotor aqui, André. Também preciso aprender muito de informática, de computador, desde o básico, como ligar, desligar, entender aqueles termos. E eu queria dizer, eu estou aqui. Essa é uma realidade inevitável. Gostando ou não, isso vai acontecer. E alguém que não tem nada a ver com isso, depende do meu trabalho, depende do meu conhecimento. Isso é muita responsabilidade. Eu não posso, porque eu não gosto, porque eu não quero, simplesmente virar as costas e aquele que precisa do meu conhecimento, que precisa do meu trabalho, ficar sem ter essa resposta.
E no caso aqui da mesa, temos representantes do poder público, magistrado, promotor e defensor público. Mais ainda, porque é esse cidadão que espera desse Estado, cada qual na sua função, a resposta que o Estado se comprometeu a dar. O Estado só deixa que isso eu faço. Então ele tem que fazer bem feito. Ele tem que fazer bem feito. E está nas mãos de cada um de nós. E também não adianta o sistema mudar, a lei do processo mudar, se a atitude no dia a dia, na qualidade desse serviço, não mudar. Foi dito aqui hoje que o direito tem que ter contato com a psicanálise, com a arte. O direito tem que ter contato com a internet. O direito tem que ter contato com esse mundo digital, com esse mundo computadorizado. Isso é realmente inevitável, não tem volta. E por que é necessário esse diálogo? Como é que essa revolução digital vai servir aos propósitos do processo? Entendendo aqui processo como método, sequência de atos, não só o processo litigioso. As palavras têm significado realmente, porque no curso desse processo pode surgir dentro dele um processo de conciliação, de mediação, que resolva isso de uma maneira diferente. Então essa mudança de linguagem, de atitude, tem que passar por cada um de nós. Como eu estava dizendo, questões pontuais, bem voltadas para o trabalho da Defensoria Pública, sem nenhum discurso institucional, né? Esse não é o momento, e até porque para defender os interesses da instituição, tem aqui um colega que faz isso melhor do que eu, que é o Glauco. Meu negócio é atender lá o assistido, eu não tenho muita capacidade para isso, mas sem nenhuma questão institucional, a Defensoria Pública atende aquelas pessoas hipossuficientes financeiramente, que não têm condições de pagar um advogado, mas usando o termo politicamente correto, atende o pobre, que é ainda o maior preconceito que existe nesse país. Quer sofrer preconceito? Seja pobre. Apesar de algumas mudanças que nós estamos tendo nesse país, nós ainda temos um país de ricos, delinquentes e pobres invisíveis. A expressão é do professor Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. São pessoas que hoje conseguem. E outro detalhe, Minas Gerais, do tamanho que é, o pobre de Belo Horizonte é diferente do pobre lá de Pouso Alegre, de Borda da Mata. Porque o pobre lá ganha meio salário mínimo, o pobre aqui às vezes ganha 3 mil reais. Se eu falar com um sujeito, não é Pouso Alegre, que o cara de 3 mil reais aqui assistindo pela Defensoria Pública, eu apanho. Mas a principal pobreza é essa pobreza de oportunidade, de conhecimento, de educação. E aí, quando você vê aquela pessoa que tem culturalmente como única forma de resolver os seus problemas a violência, e não é a violência física, não, é a violência contra a vida, porque a vida é violenta com ela. E nem isso justifica a violência, mas a questão é diferente o tratamento que essa pessoa tem que ter? Talvez não no resultado final, mas no acolhimento, quando ela chega a qualquer órgão público precisando de ajuda. Quando ela chega com esse documento que eu não vou conseguir usar no processo eletrônico, e aí? O processo eletrônico é ótimo para todo mundo, e eu acho que é, mas ele vai ser uma forma de dificultar o acesso à justiça de quem não possa garantir a reprodução com qualidade do documento. A vida dessa pessoa não tem qualidade, e eu vou exigir dela que o documento tenha. E aí você tem questões institucionais e estruturais. No caso específico da Defensoria Pública, o tamanho que é essa comarca, esse Estado, a hora que isso for para o Estado inteiro, será que o orçamento da Defensoria vai conseguir levar equipamento para todas as comarcas? Na comarca de Pouso Alegre, isso não é uma reclamação, não, pelo amor de Deus, de novo, uma constatação. Na comarca de Pouso Alegre, a comarca grande, sede regional,
A sala do fórum onde nós trabalhamos, nós fachamos a faxina e não temos um lugar para fazer arquivo das nossas peças. Então, tranquilo, não está. Aí trava, Defensoria Pública de Minas, Defensoria Pública do Maranhão, Defensoria Pública do Central, não tem dinheiro para implantar equipamento, não tem como acompanhar o processo eletrônico. Como é que fica? Qual vai ser a sua? Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas se acontecer, a hora de chegar num estado, não tem questão orçamentária para implantar isso. Como é que fica o cidadão? E nesse caso, aquele cidadão que mais precisa do Estado. Aquele que mais precisa do Estado. Que quem não precisa do Estado se vira. A maioria de nós aqui, muitos de nós somos servidores do Estado e precisamos dele, talvez, enquanto patrão. Mas nós nos viramos. Mas e aquele que precisa do Estado para a saúde? Aquele que precisa do Estado para a educação? E aquele que precisa do Estado nas três pontas para ter acesso à justiça? Como é que isso fica? Eu vou listar aqui algumas dificuldades que alguns colegas me relataram, só para ilustrar a questão da Defensoria Pública com o processo eletrônico, que me parece que as dificuldades que o defensor público tem são as mesmas que o advogado particular tem, pelo seguinte: as dificuldades são do sistema, do funcionamento do sistema. E aí, muito feliz a fala do nosso colega promotor. Porque é que está havendo essa revolução. Ela talvez seja inevitável, sim. Mas como é que nós podemos fazer isso da melhor maneira possível? É aquela velha história, né? A era das revoluções passou. Nós vivemos um mundo capitalista e por muito tempo ele será capitalista. Ponto. Ele é o vencedor. Ótimo. Então, já que não dá para ficar brigando pelas revoluções, como é que a gente humaniza isso? Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente consegue fazer com que algo que é naturalmente injusto seja um pouco mais justo? E me parece que num país em que a gente ainda não erradicou o analfabetismo, o processo eletrônico, isso é um modo pessoal mesmo, embora ache que ele deva existir, há o risco de que em lutarmos por inclusão, estarmos mais uma vez excluindo aqueles que sempre são excluídos das decisões dos poderosos. Mas alguns colegas relataram dificuldades na hora de abrir os documentos, acessar o processo. Ele chega à parte lá, para que a gente possa fazer defesa. O processo é segredo de justiça. Com o processo físico, o defensor público tem acesso. No processo eletrônico, ele não está cadastrado ainda. O travamento, isso quase todos os colegas reclamaram: travamento do sistema, disponibilidade e principalmente a questão dele. E aí peguei mais colegas do interior, juntado de documentos, por conta dessa questão, a qualidade do documento. Nem o xerox aquilo fica bom. Imagina escanear. Aliás, o scanner não passa naquele negócio, porque está todo desmontado, parece um mapa, está um colado aquele. Como é que você vai juntar um documento daquele com qualidade? Enquanto avanço tecnológico, enquanto avanço no sentido de muito provavelmente tornar o processo um pouco mais rápido, sem desumanizá-lo. Vamos imaginar a seguinte situação: uma mediação que se conseguiu, mas ainda onde existe um pouco de dor daqui, dor dali, talvez o ir despachar com o juiz e já voltar com aquele acordo homologado faz com que efetivamente aquelas pessoas fiquem em paz. Aí você manda a petição pelo meio eletrônico. Naquele caso deveria ser mais rápido, demora 2, 3 dias, uma palavra é dita de forma inadequada e todo um trabalho por vezes pode ter se perdido. Deixar bem claro isso. Eu acho que o processo eletrônico tem que vir e traz mais benefícios, mas me preocupa muito quando tudo que é novo é aceito sem nenhum tipo de questionamento ou de sugestões para aperfeiçoar. Mas assim, essas sugestões têm que vir logo e de uma vez por todas, para que a gente não tenha um ajuste eterno, como a gente estava comentando aqui: vamos ajustar isso, daqui a um mês vamos ajustar de novo. A gente fica sempre ajustando, e quem faz isso é mecânico de Fórmula 1.
é que em cada corrida ele tem que fazer um ajuste próprio no carro. Nós precisamos de um processo que traga um bom resultado para quem precisa, né? Que é o cidadão, que vai em busca do interesse dele, mas que vai em busca daquilo que ele acredita que é mais justo. E no caso específico do direito de família, que a gente consiga dar uma resposta àquelas pessoas envolvidas, resolvendo as questões patrimoniais envolvidas, resolvendo questões tributárias, enfim, mas mantendo a melhor qualidade possível da relação pessoal daquelas pessoas que iniciaram um convívio comum baseado no afeto que é tão caro ao IBDFAM. Que o processo eletrônico venha, que seja bem-vindo, que traga melhoria no serviço e nas decisões, mas que nós tenhamos sempre em mente que o processo eletrônico ele está a serviço do ser humano e nunca o contrário. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falar na presença do Nelson Rosenwald é algo que me enche de orgulho, muito orgulho. Já esteve presente algumas vezes lá em Pouso Alegre, e todas as vezes foi algo assim maravilhoso. Agradecer a presença do Dimas, agradecer a paciência de todos vocês e principalmente, já que estamos no IBDFAM, já que falamos de família, de afeto, eu quero agradecer Camila, minha esposa, minha companheira, minha confidente, que tem me acompanhado algum tempo atrás nos momentos mais difíceis que eu andei passando. Hoje nem tanto. Hoje talvez para ela seja mais difícil conviver comigo do que qualquer outra coisa. Mas agradecer a presença e o apoio dela aqui. Muito obrigado a todos.